Olá, meu nome é Luciano. Estamos aqui gravando uma aula para o Laboratório de Química Experimental e o tema de hoje será separação de misturas. Separação de misturas está agregado ao tema de análise imediata, ou seja, a utilização de técnicas. Essas técnicas de separação podem ser baseadas em propriedades das substâncias, sejam elas por ponto de fusão, ponto de ebulição, diferença de granulometria, diferença de densidade ou mesmo propriedades específicas dos materiais, como propriedades magnéticas. Com base nesse conceito, utilizaremos diversos materiais por meio de misturas e, desta forma, procederemos à separação utilizando estas técnicas de análise imediata. Então, inicialmente, iremos partir da mistura de 4 materiais sólidos, que nesse caso serão areia lavada, dicromato de potássio, cloreto de sódio e limalha de ferro. Procederemos, portanto, ao início da prática com a transferência de 10 gramas de areia lavada do vidro de relógio com auxílio da espátula para o becker. Lembrando que, salvo raras exceções, podemos afirmar que as substâncias encontradas na natureza, ou mesmo aquelas produzidas pelo homem, estão sempre misturadas com outras, ainda que em pequenas proporções. Portanto, a obtenção de substâncias com maior grau de pureza deve requerer uma interferência de meios tecnológicos, seja por meio de processo de extração ou síntese industriais e laboratoriais. Nessa etapa, estamos fazendo a transferência de 10 gramas de limalha de ferro em pó para o becker, também utilizando o vidro relógio e a espátula nesse processo de transferência. Nesse momento, faremos a transferência de cloreto de sódio, NaCl, 5 gramas para o becker. Lembrando que os processos utilizados na separação dos componentes de uma mistura não alteram a natureza química das substâncias constituintes, ou seja, as espécies químicas, átomos, moléculas ou íons que a compõem. E, finalmente, a transferência de dicromato de potássio, K2Cl2O7, 10 gramas, corrigindo, são 15 gramas para o becker. E com isso, procederemos à etapa seguinte, que é a homogeneização da mistura os 4 componentes sólidos com auxílio do bastão de vidro. Importante que nesta etapa possa-se proceder à homogeneização completa da mistura dos 4 componentes, observando que a presença de algumas substâncias mais sólidas, com maior granulometria, devem ser trituradas à ponta do bastão de vidro. Concluída essa etapa de homogeneização do material sólido, procederemos à transferência de água. Portanto, 10 ml de água destilada serão transferidos para o becker. Será realizado o procedimento de homogeneização, mistura, do sistema sólido-líquido, permitindo que a fase sólida solúvel em água possa se misturar. Nesta etapa, procederemos ao aquecimento dessa mistura. O sistema consiste em um bico de Bunsen com a chama azul, sistema tripé tela de amianto. Procederemos então à transferência do becker com essa mistura.
sólido líquido e mais 20 ml de água sendo aquecida até a ebulição. Nessa etapa, faremos a montagem do sistema de filtração. O procedimento consiste em dobrar o papel filtro sequencialmente, 1, 2 e 3, conforme observado. Abriremos uma espécie de funil, lembrando que também pode ser feito papel pregueado, caso seja de interesse. Com isso, esse papel será inserido no funil de vidro. E para melhorar o processo de filtração, promoveremos uma molhabilidade do papel, de forma que fique mais fixo no funil de vidro. Com o aquecimento da mistura, procederemos à transferência dessa mistura para o funil de vidro. Lembrando que a filtração comum é utilizada para separar misturas de um líquido com um sólido não dissolvido, quando o tamanho das partículas do sólido é relativamente grande, assim existindo uma diferença acentuada entre o tamanho de suas partículas e o tamanho dos poros do papel filtro. Então, conforme pode ser observado, foi adicionado agora um pouco de água aquecida no sistema, no bico de Bunsen, para auxiliar no processo de filtração. E com isso teremos a separação. Com o processo de separação, utilizaremos o filtrado num banho de gelo a aproximadamente 0 grau, com a mistura água e gelo, conforme observado no vídeo. A solubilidade do dicromato de potássio diminui consideravelmente com a diminuição da temperatura. Dessa forma, com relação ao material que ficou retido no filtro, esse resíduo será transferido posteriormente para o funil de vidro, conforme observado. O procedimento sequencial do papel filtro foi montado. Novamente, adicionaremos um pouco de água para facilitar a fixação do papel filtro no funil de vidro. Com a redução da temperatura, ocorreu a precipitação do dicromato de potássio e o objetivo é justamente proceder à separação dessa mistura no papel filtro novamente. Sequencialmente temos então a separação, o dicromato de potássio retido no papel filtro e a solução líquida formada no becker por meio da separação. O resíduo obtido anteriormente, na etapa 1 de filtração, foi submetido a uma etapa de secagem, bem como o dicromato de potássio que ficou retido na etapa B de filtração. Essa secagem foi ajustada a uma temperatura de 40 graus. E a água do filtrado com dicromato de potássio, conforme o esquema com tripé, tela de elemento e bico de Bunsen, será submetido novamente a um aquecimento com o objetivo de obter o cloreto de sódio NaCl. Importante manter centralizado o becker para facilitar a transferência de calor
Ele vai lá para baixo. da chama para a solução líquida. Nessa etapa, iremos retirar, após a temperatura de secagem de aproximadamente 60 graus, o papel filtro contendo dicromato de potássio para a secagem e, portanto, comparar a massa obtida no processo de filtração em relação à massa de 15 gramas utilizada inicialmente no processo de mistura. O resíduo proveniente do primeiro processo de filtração também foi submetido a uma secagem. Nesse caso, contém limalha de ferro e areia. Procederemos à pesagem nessa etapa. Lembrando que irá ocorrer perdas em relação à massa obtida em função do próprio papel filtro, manipulação, transferência do reagente de um vidro de relógio para o próprio becker e da massa inicial de 15 gramas utilizadas para o dicromato de potássio, aproveitando a quantidade máxima de material que ficou retido no filtro em função da secagem. A massa obtida na balança é de 4,66 gramas. Nessa etapa procederemos também à separação da mistura areia-limalha de ferro. Nessa etapa estamos promovendo uma melhor homogeneização da mistura em função do contato com o papel filtro quente, e a passagem de uma barra magnética permite, pelo processo de imantação, a separação por meio de propriedades magnéticas do ferro em relação à areia. Supondo que a mistura em relação à ação do ímã, o componente magnético é atraído e separado dos demais, e com isso podemos realizar a pesagem da areia e do ferro para conseguir, nessa situação, os valores referentes à eficiência do processo de separação. Dicromato de potássio, a solução aquecida com o cloreto de sódio. O objetivo principal aqui é obter o cloreto de sódio. E finalmente temos a pesagem, portanto, da areia a massa total será visualizada comparativamente às 10 gramas iniciais de areia lavada. Temos 15,67. Isso significa que tem mais material além de areia no processo de separação. Finalmente, o dicromato de potássio, a solução com cloreto de sódio, foi aquecida e podemos observar a formação de cristais de cloreto de sódio formadas por meio do processo de evaporação, por meio do aquecimento da solução de cloreto de sódio. Conforme observado no vidro de relógio, nós temos os cristais de NaCl, entretanto, há também a presença de dicromato de potássio. O ferro, que foi separado por meio de imantação, e a areia lavada separada do ferro por meio do processo de separação magnética e na etapa 1 por meio do processo de filtração. E o dicromato de potássio, que foi separado no processo de filtração e posterior secagem a 60 graus
Portanto, nós temos as massas correspondentes de cada um dos materiais utilizados na preparação dos ensaios.